envolvidos no esquema criminoso que movimenta milhões de reais. Uma operação da polícia hoje cedo, pé na porta, aquela situação toda. Uma revendedora de carros aqui da nossa região que é acusada de vender veículos e não repassar a grana para os clientes. Sabe de quanto é estimado o valor do golpe que eles deixaram, que eles aplicaram, ou dos prejuízos que eles causaram a essas pessoas? R$1,5 milhão de reais. Continuam presos, Thaís Travessoli? Bom dia, boa tarde para você. Continuam sim, Jasson. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Balanço Geral nesse momento. Jasson, olha, pelo menos 65 pessoas fizeram boletim de ocorrência, né? Registraram um boletim de ocorrência contra essas pessoas. Você comentou agora do número de 7 pessoas presas, mas a gente sabe que a investigação deve apontar a participação de mais pessoas. Como é que eles agiam? Pegavam carros, então, de terceiros, colocavam nessa loja para vender, mas, na verdade, quem ficava com a grana não era quem de verdade gostaria de receber o dinheiro, o verdadeiro dono desse veículo. Vamos entender, então, como aconteceu essa grande operação hoje aqui em São José. Teve pé na porta, sim, para poder chegar até esses envolvidos. Veja na reportagem. Foram 7 mandados de prisão preventiva e todos eles foram cumpridos pela polícia. 1 em Campo Magro e 6 em São José dos Pinhais. Entre os acusados estava o casal Jean e Vanessa, que, segundo o delegado, seriam os responsáveis pela concessionária que aplicava os golpes. A vítima anunciava numa plataforma digital o veículo à venda. Eles entravam em contato com a vítima para que a vítima trouxesse o veículo até a loja. Na loja era assinado um contrato de consignação, a vítima assinava, deixava o veículo. Eles diziam que num prazo de 2, 3 dias já estariam com o dinheiro na conta da vítima. Diziam que tinham 2, 3 pessoas interessadas nesse veículo, o que não era verdade. Já na sequência, eles passavam esse veículo para outras lojas, vendiam normalmente para outras lojas, como a vítima prometeu, só que eles ficavam com dinheiro, desembolsavam esses valores e não repassavam às vítimas. As vítimas tiveram prejuízo de mais de R$1,5 milhão de reais. Ao ser questionado pela nossa equipe sobre o envolvimento nos crimes, o dono da concessionária, identificado como Jean, chegou a ser irônico. Jean, você tem algo a dizer sobre isso? Eu tenho, vocês são muito curiosos. Conversa com a gente. Os envolvidos vão responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa e uso de documentos falsos. Essa mulher relata que teve um prejuízo de mais de R$60 mil. Deixei uma L200 no valor de 61 mil pela tabela FIP, mas eu postei para vender por R$40 mil. E foi esse valor que eles falaram que queria me pagar durante esses 10 dias. E até agora nada, nem um real. Segundo a polícia, o esquema criminoso funcionava desde fevereiro desse ano e até o momento 65 pessoas foram vítimas desse golpe. Durante a operação, a polícia apreendeu os celulares dos acusados, vários documentos de veículos e uma pistola 9mm com 10 cartuchos. As investigações continuam e empresas que emitiam documentos falsos também serão alvo da operação. A investigação agora prossegue no sentido de identificar os despachantes, ouvir esses despachantes que trabalharam nesses procedimentos, analisar essa documentação, relatar um inquérito e encaminhar ao juízo já com o indiciamento de todos eles pelo estelionato, pelo uso de documento falso e pela associação criminosa. Como você viu, o delegado comenta nessa entrevista que a investigação continua e o doutor está aqui do nosso lado agora, o doutor Fábio Machado, que é o responsável por essa investigação. Doutor, a investigação continua e se imagina que outras pessoas também possam ser vítimas desse pessoal, né? A expectativa é que mais pessoas procurem aqui a delegacia, quem está acompanhando o Balanço Geral. Boa tarde. Muito boa tarde. Toda essa investigação foi uma ação conjunta entre a Delegacia de São José dos Pinhais e o Detran do Paraná. Nós fizemos essa investigação focando em identificar os responsáveis por essa empresa que estaria dando esse golpe no mercado. Foram todos indiciados pelo delito de estelionato e associação criminosa. Através do Detran, nós identificamos todos os despachantes que estariam fazendo a transferência dos veículos com documentos falsos. Todos foram indiciados. O Detran agora está atuando no sentido de responsabilizar e descredenciar todos esses despachantes. Vamos ouvir ainda mais indiciados aqui, serão apresentados pelos advogados ainda outras 2 pessoas que também trabalhavam nessa loja praticando esses golpes. A
investigação continua, já que nós conseguimos localizar e apreender toda a documentação que estava nessa loja. Foi encontrada na residência de um dos responsáveis, que foi preso no dia de hoje. Essa documentação será analisada. Eles serão, sim, indiciados pelos crimes de estelionato, associação criminosa e uso de documento falso. E pelo que nós temos nos autos, se confirmado em juízo, podem pegar penas superiores a 60 anos de prisão. Vamos falar o nome da loja, então, é Gold Car, né, doutor? Quem está acompanhando o Balanço Geral, então, se você fez algum tipo de negociação, tentou fazer algum tipo de negociação nessa loja aqui em São José dos Pinhais, pode procurar a delegacia para relatar também como foi seu atendimento, né? Essa negociação que na prática a gente sabe não acontecia. Doutor, o senhor comentou aqui dos despachantes. Eles sabiam que tinham coisa errada e encaminhavam a documentação, mesmo assim, faziam parte desse crime? Sim, ao que tudo indica sim, já que as vítimas sequer assinaram qualquer documento autorizando essa transferência. Nós verificamos que isso foi feito com documentações falsas, assinaturas falsas, procurações falsas. Tudo isso foi investigado não só pela Delegacia de São José dos Pinhais, mas também pelo Detran, que encaminhou todos os procedimentos de transferências e comunicações de venda realizados por esse despachante. Nós vamos sim ouvi-los aqui, eles serão interrogados aqui na delegacia e podem ser descredenciados pelo Detran. Jasson, tem pergunta? A gente já repassa aqui para o doutor Fábio. Pois não, doutor Fábio, boa tarde para o senhor, doutor Fábio Machado. Nesse processo todo aí de investigação e agora também com essa operação, a Polícia Civil, a Delegacia de São José dos Pinhais, conseguiu recuperar algum carro, devolver algum veículo a alguma vítima, doutor? Pergunta do Jasson, doutor. Nessa operação, vocês conseguiram recuperar algum carro para devolver para vítimas? Nós temos que analisar que existem terceiros de boa-fé, pessoas que de boa-fé compraram esses veículos, pagaram regularmente e que, através de documentos falsos, foram enganados. Esses veículos, alguns foram trazidos aqui à delegacia, outros, as vítimas entraram com ação de anulação desses contratos e busca e apreensão. Estão aqui, ao todo, 6 veículos apreendidos. Nós esperamos que as vítimas agora entrem com essa ação, esse pedido de restituição, para que a gente possa devolver esse veículo às vítimas. Vamos tentar também localizar esses valores que foram obtidos pela Gold Car, para poder apreender esses valores, bloquear em conta esses valores e restituir as vítimas, amenizando o prejuízo sofrido. Doutor, quem tentava comprar o veículo também nessas lojas acabava sendo prejudicado. Sim, essa pessoa que compra o veículo também é vítima, já que vai sofrer um prejuízo com a perda do bem. Pagou e não vai levar. Ou seja, Jasson, tem gente sendo enganada aí dos dois lados. E a gente lembra aqui no Balanço Geral, nós já mostramos outros casos, não especificamente dessa loja, reportagem da Bruna Frenner, exatamente sobre revendedora que faz isso, que pega o carro e aí a pessoa procura a equipe de reportagem aqui da RIC TV, você vai lembrar, Jasson, contando que não consegue pegar o carro de volta, que tem uma dificuldade para vender muito parecido com o que aconteceu aqui e teve a investigação. O bom dessa história toda, né, o melhor ainda, é que é investigado. Pois é, Thaís, e eu me lembro muito bem quando chegaram para nós aqui as primeiras denúncias dessa loja. E aí eu sempre digo isso, a gente mostra aqui no Balanço Geral, aparece mais. Hoje chegamos aí a 65 vítimas, né? Nesse processo, um golpe de mais de R$1,5 milhão aí que a polícia agora está trabalhando para esclarecer. Doutora Márcia, só tem alguma questão que a senhora gostaria de fazer, o doutor Fábio Machado? Sim, gostaria de saber, com essa documentação falsa, essa ajuda desses despachantes, foram efetivadas essas transferências? Ou seja, o veículo saiu do nome do proprietário, da primeira vítima, e passou ao nome desses compradores? Vou repassar aqui para o doutor Fábio a pergunta da doutora Márcia lá do estúdio. Doutor, com a participação desses despachantes, de fato foi concluída ali a transferência do nome da pessoa que tentava vender para a outra vítima? Em alguns casos, a transferência chegou a ser feita. Em outros casos, nós conseguimos interceptar esse procedimento e impedir essa transferência. Mas em todos os casos, os veículos foram bloqueados e os procedimentos anulados pelo Detran administrativamente. Ou seja, o veículo retorna para o proprietário documental. Jasson, volto com você. Muito bem, Thaís, agradeço aqui em nome da nossa equipe, a você e também ao doutor Fábio Machado, né? A gente continua acompanhando esse trabalho da polícia, né? Que segue, inclusive, não é? Importante, já tendo essa operação, tendo realizado essa operação hoje de manhã, eu acredito que a partir de agora as coisas, a investigação deva até andar mais rápido, né, doutora Márcia? Agora, o detalhe é o seguinte, a gente segue acompanhando, e é aquilo que eu digo, apareceu no BG, aparece mais. E aqui, ó,
Eu me lembro como se fosse hoje, né? As primeiras mensagens que chegaram no nosso WhatsApp, né? E agora chega ao número de 65 e mais de R$1,5 milhão. Daqui a pouco a gente volta a acompanhar esse assunto.